Uh. Yeah. Uh. Yeah. Capítulo 3 – A organização da vida e simplificar. Para que tudo em você esteja orientado para o trabalho, não basta organizar-se interiormente, definir sua vocação e administrar suas forças. É preciso também ordenar sua vida, e penso aqui no quadro em que ela se desenvolve, nas suas obrigações, nas suas vizinhanças, no seu cenário. Uma palavra apresenta-se aqui como resumo de tudo: simplifique. Você tem uma viagem difícil pela frente. Não se sobrecarregue com muita bagagem. É certo que jamais terá um domínio pleno de sua vida. E então, pensa você, de que adianta legislar errado? Em uma mesma situação exterior, um espírito de simplificação pode muito, e o que não se elimina exteriormente sempre pode ser eliminado da própria alma. Não atrelarás o jumento com o boi, onde diz a lei. O trabalho pacífico e sábio não deve ser associado às atrações caprichosas e ruidosas de uma vida exterior. Um certo ascetismo também é de certa forma um dever do pensador. Religiosa ou laica, científica, artística, literária, a contemplação não combina com facilidades muito onerosas e complicações. Os grandes homens têm camas pequenas. Nota Henri Lavedan. É preciso pagar pelo genuíno imposto sobre o luxo. 10% desse privilégio não o arruinarão. Não será ele o prejudicado, mas antes nossos defeitos, ou pelo menos nossas tentações, e o lucro então será duplo. Para dar hospitalidade à ciência, não são necessários móveis raros, nem numerosos empregados domésticos. Muita paz, um pouco de beleza, certas comodidades que economizam tempo, é tudo que se precisa. Reduza sua vida social, recepções, saídas que implicam novas obrigações, cerimônias com os vizinhos, tudo complicando o ritual de uma vida artificial que tantos mundanos maldizem em segredo. Não são coisas adequadas para um trabalhador. A vida mundana é fatal para a ciência. A ideia e a ostentação, a ideia e a dissipação são inimigas mortais. Quando pensamos em um gênio, não o imaginamos num jantar. Não se deixe arrastar por essa engrenagem que dissipa pouco a pouco o tempo, as preocupações, as disponibilidades, as forças. Os preconceitos não são os seus comandantes. Seja você mesmo o seu próprio guia. Obedeça às suas convicções. Não há rituais. As convicções de um intelectual devem se referir ao seu objetivo. Uma vocação é uma concentração. O intelectual é um consagrado, que não se disperse em futilidades. Coloque todos os seus recursos no fogo da inspiração, como Bernard Palissy sacrificava os seus móveis. O trabalho e suas condições. Estudo. As despesas e os cuidados disseminados em ninharias seriam bem melhor utilizados em formar uma biblioteca, em fazer uma viagem instrutiva, em férias reparadoras, em audições musicais que revigorem a inspiração, etc. O que favorece o trabalho é sempre oportuno. O que o entrava e o embaraça deve ser excluído, pois, além dos inconvenientes imediatos, você é assim tentado a buscar lucros, e desorienta seus esforços. O sacerdote tem direito a viver do altar, e o homem de estudos, de sua obra, mas não se reza a missa por dinheiro e não se deve, por dinheiro, pensar e produzir. Se você está entre os que ganham a vida em outro ofício, e não com o trabalho que escolheu, como conseguirá, se tem uma vida sobrecarregada, preservar as poucas horas de que dispõe? É o caso de reduzir ao mínimo a matéria, a fim de aliviar, de libertar o espírito. A esse respeito, a mulher de um intelectual tem uma missão que talvez seja bom assinalar. Muitas vezes ela esquece e, em vez de ser uma Beatriz, torna-se um papagaio tagarela e dissipador. Toda mulher deve desposar a carreira de seu marido. O centro de gravidade da família é sempre o trabalho do pai. É aí que está a vida produtiva, e portanto o essencial do dever. E isso é tanto mais verdadeiro quanto mais nobre e laboriosa for essa carreira. A vida comum tem então o cume em seu centro. É aí que a mulher deve instalar-se, em vez de tentar afastar-se do pensamento viril, atraí-lo para a ninharia sem relação com suas aspirações e levar seu marido a desgostar dessas duas vidas que se contradizem uma à outra. Que a filha de Eva reflita e não dê mais razão do que é preciso ao divisus estes de São Paulo. 2. Se o homem casado está dividido de certa maneira, que ele seja também duplicado. Deus lhe dê uma ajuda semelhante a ele. 3. Que ela não se torne outra. Os desacordos ocasionados pela incompreensão da alma irmã são fatais à produção. Fazem o espírito viver em uma inquietude que o corrói. Não lhe resta nenhum entusiasmo e nenhuma alegria.
E como voaria o pássaro sem as suas asas? Como viveria o pássaro e a alma sem o seu canto? Que a guardiã do lar não seja portanto seu gênio mau, que seja sua musa. Tendo desposado uma vocação, que tenha também ela uma vocação. Realizá-la por si mesma ou por seu marido, que importa? Ela também a realiza, pois é uma só carne com aquele que a realiza. Sem a necessidade de ser uma intelectual, e menos ainda uma erudita ou uma cholar, ela pode produzir muito ajudando seu marido a produzir, levando-o a se controlar, a dar o seu máximo, erguendo-o nas inevitáveis quedas, animando nos momentos de fraqueza, consolando nas decepções sem acentuar muito sua importância, acalmando nas tristezas, sendo sua doce recompensa depois do labor. Ao sair do trabalho, o homem está como que ferido, precisa de conforto e de calma. Não o violentem, aquietem e animem-no, interessem-se pelo que fez, dilatem-no neste momento em que está como que reduzido por um esforço talvez excessivo, que lhe sejam enfim como uma mãe, e esse forte, que é todo fraqueza, sentirá seu vigor orientar-se para novos tormentos. Quanto às crianças, essa doce complicação deve servir mais para renovar-lhe a coragem que para roubar-lhe os recursos. Eles tomam-lhe muito, esses pequenos, e para que serviriam se não conseguissem de vez em quando tirá-lo de si? Mas dão-lhe tanto ou mais carinho do que exigem. Podem alçar sua inspiração insuflando-lhe alegria, refletem amorosamente para você a natureza e o homem, e defendem-no assim da abstração, reconduzem-no ao real quando seus olhinhos interrogadores esperam seu comentário preciso. Seu olhar puro ensina-lhe a integridade, esse coração do saber, e sua facilidade para acreditar, para esperar, para sonhar alto e esperar tudo da paternidade que os guia. Não é também para você, pensador, uma elevação e um motivo de esperança? Você pode ver uma imagem de Deus e um símbolo de nossos destinos imortais nessa imagem do futuro. Aqueles que renunciaram à família para entregar-se inteiramente à sua obra e aquele que a inspira tem o direito de alegrar-se com isso, apreciando as liberdades que lhes são dadas em razão desse sacrifício. Esses pensarão em seus irmãos carregados de preocupações repetindo o alegre comentário de Lacordaire sobre o Zanon. Ele tem um problema que não soube evitar, o casamento. Mas o trabalhador engajado nesses laços pode e deve fazer deles uma força, um motivo de entusiasmo e uma das formas de seu ideal. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Para mais vídeos, ative o sino de notificações. 2. Guardar a solidão. Na organização da vida, o ponto essencial a garantir e para o qual todo o resto deve convergir é a ordenação exterior e interior da solidão. São Tomás está de tal maneira convencido disso que, dos 16 conselhos para o intelectual, consagra 7 aos relacionamentos e ao recolhimento. Quero que sejas lento para falar e lento para dirigir-te ao parlatório. Não te preocupes nunca com as ações dos outros. Mostra-te amável com todos, mas não sejas familiar demais com ninguém, pois o excesso de familiaridade engendra o desprezo e dá ocasião para afastar-se do estudo. Não te envolvas de maneira alguma com as palavras e ações dos leigos. Evita sobretudo os passeios inúteis. Frequenta com amor tua cela, se queres ser introduzido na adega de vinhos. A adega de que se trata aqui, aludindo ao Cântico dos Cânticos e ao comentário de São Bernardo a esse livro, é o abrigo secreto da verdade, cujo perfume atrai de longe a esposa, isto é, a alma ardente, e a morada da inspiração, o lar do entusiasmo, do gênio, da invenção, da busca calorosa. É o teatro das criações do espírito e de sua sábia embriaguez. Para entrar nessa morada, é preciso abandonar as banalidades. É preciso praticar o recolhimento, cujo símbolo é a cela monástica. Nas celas, como através dos longos corredores, escreve Paul Adam, 4. O silêncio é como uma magnífica personagem, vestida com a brancura das paredes, velando. E ela vela sobre a prece e o trabalho. Seja lento para falar e lento para digerir seu parlatório, porque as muitas palavras fazem o espírito derramar-se como água. Pague com sua cortesia para com todos o direito de só frequentar verdadeiramente aqueles cujo convívio é aproveitoso. Evite, mesmo com esses, a excessiva familiaridade que a pequena e desorienta. Não corra atrás das novidades que ocupam o espírito em vão. Não se envolva com ações e conversas seculares, ou seja, sem dimensão moral ou intelectual. Evite os caminhos inúteis que consomem as horas e favorecem a vagabundagem dos pensamentos. Tais são as condições do recolhimento sagrado. Somente assim nos aproximamos dos segredos reais que são a alegria da esposa. Somente com uma tal conduta podemos apresentar-nos dignamente perante a verdade. O retiro é o laboratório do espírito. A solidão interior e o silêncio são as suas asas. Todas as grandes obras foram criadas no deserto, inclusive a redenção do mundo. Os precursores, os continuadores e o mestre sofreram ou devem sofrer as mesmas exigências. Profetas, apóstolos,
pregadores, mártires, pioneiros da ciência, inspirados de todas as artes, simples homens, ou o homem-deus, todos pagaram seu tributo ao isolamento, à vida silenciosa, à noite. Foi na noite astral e na solene vacuidade que o Criador formou o universo. Quem quiser gozar das alegrias da criação não deve apressar-se em pronunciar o Fiat Lux, nem sobretudo em passar em revista todos os animais do mundo, que gaste nas sombras propícias, como Deus, o tempo necessário para dispor a matéria dos astros. Os mais belos cantos da natureza ressoam à noite. O rouxinol, o sapo com voz de cristal e o grilo cantam nas sombras. O galo proclama o dia, e não o fica aguardando. Todos os anunciadores, todos os poetas, e também os pesquisadores e os pescadores de verdades esparsas têm que mergulhar nessa grande vacuidade que é uma plenitude. Nenhum grande homem tentou escapar disso. Lacordaire dizia que tinha criado em seu quarto, entre sua alma e Deus, um horizonte mais vasto que o mundo, e que tinha gerado em si mesmo as asas do repouso. Emerson proclamava-se um selvagem. Descartes encerrava-se em seu quarto aquecido. Platão declarou que consumia mais óleo em sua lâmpada que vinho em seu cálice. Bossuet levantava-se à noite para encontrar o gênio do silêncio e da inspiração. Os grandes pensamentos só lhe vinham longe do barulho e das preocupações fúteis. E todo poeta não tem a impressão de que sua arte é traduzir em versos as misteriosas revelações do silêncio, que ele ouve, segundo a expressão de Gabriele D'Annunzio, como um hino sem voz. O que é valioso deve erguer uma barreira que o separe de tudo que não tem valor. A vida banal e os ludibria de que falava Santo Agostinho, ciclos, jogos e querelas infantis, que um beijo acalma, devem cessar com o beijo da musa, com a carícia inebriante e tranquilizadora da verdade. Para que vieste? Perguntava a si mesmo São Bernardo sobre sua entrada no claustro. Ad que veniste? E você, pensador, para que veio a essa vida separada da vida corrente, a essa vida de consagração, de concentração, e portanto de solidão? Não foi por causa de uma escolha. Não preferiu a verdade à mentira cotidiana de uma vida que se dispersa, ou até aos objetivos elevados, mas secundários, da ação. Será agora infiel ao culto que elegeu, deixando-se arrastar por aquilo que livremente abandonou? Para que o Espírito nos leve às solidões interiores, como Jesus ao deserto, devemos ofertar-lhe as nossas. Sem recolhimento não há inspiração. Mas sob a luz da lâmpada, como num firmamento, reúnem-se todos os astros do pensamento. Quando a calma do silêncio instaura-se em você e somente o fogo sagrado crepita, longe da balbúrdia das ruas, e quando a paz, que é a tranquilidade da ordem, estabelece a ordem dos pensamentos, dos sentimentos, das investigações, você está na disposição ideal para aprender. Você é capaz de reunir, para depois criar. Está exatamente no umbral da obra. Não é momento para pensar nas misérias, para deixar correr o tempo e vender o céu por ninharias. A solidão permite-lhe estar em contato consigo mesmo, contato absolutamente necessário se você quer realizar-se. Você, alguém que não pretende ser o papagaio de algumas fórmulas aprendidas, mas o profeta do Deus interior que a cada um fala numa linguagem única. Retornaremos com mais atenção a essa ideia de uma instrução especial para cada um, de uma formação que é uma educação, ou seja, uma ampliação da nossa alma, alma única, a qual não houve nem haverá outra igual por todos os séculos, pois Deus não se repete. É preciso saber, entretanto, que não se sai assim de si mesmo senão vivendo consigo, de muito perto, na solidão. O autor da Imitação dizia: jamais estive entre os homens sem ter retornado menos homem. Leve a ideia mais longe e diga: sem ter retornado menos homem do que eu era, menos eu mesmo. Na multidão, perdemos-nos, a não ser que nos mantenhamos firmes, e para tanto é preciso criar essa firmeza. Na multidão, ignoramos a nós mesmos, encobertos por um eu estranho que é um aglomerado. Qual é teu nome? Legião, seria a resposta do espírito disperso e dissipado na vida exterior. Os higienistas recomendam para o corpo o banho d'água, o banho diário e o banho interior de água pura. Eu acrescentaria para a alma o banho de silêncio, a fim de tonificar o organismo espiritual, de acentuar sua personalidade e dar-lhe o sentimento ativo dela, como o atleta sente seus músculos e prepara o seu desempenho pelos movimentos interiores que são sua vida mesma. Ravignan disse: a solidão é a pátria dos fortes, o silêncio é a sua oração. Que oração é verdade, de fato, e que força de cooperação com sua influência há no recolhimento prolongado, frequentemente retomado, em horas certas, como um encontro marcado que deverá pouco a pouco tornar-se contínuo, uma vida estreitamente comum. Não se pode, disse São Tomás, contemplar o tempo todo, mas quem vive para a contemplação,
Quem orienta para ela todo o restante a retoma sempre que pode, dá-lhe uma espécie de continuidade, tanto quanto é possível nesta terra. 6 Também haverá nela certa doçura, pois a cela bem guardada torna-se doce, sela continuata dulcescit. Ora, a doçura da contemplação é parte de sua eficácia. O prazer, explicação Tomás, aperta a alma contra seu objeto, como um torno, reforça a atenção e amplia as capacidades de aquisição, que a tristeza ou o tédio reduzem. Quando a verdade apodera-se de você, e as plumas de suas asas são postas sob sua alma a fim de alçá-lo com harmoniosos impulsos, é momento de subir com ela e, enquanto ela o sustentar, planar nas mais altas regiões. Você não se tornará o isolado que condenamos há pouco, não estará longe dos seus irmãos por ter abandonado o ruído que fazem e que os separa espiritualmente, impedindo assim a verdadeira fraternidade. O próximo, para você, intelectual, é aquele que tem sede da verdade, como o próximo do bom samaritano era o homem ferido na estrada. Antes de dar a verdade, é preciso adquiri-la, e não jogue fora o grão da sua semeadura. Se a frase da imitação é verdadeira, longe dos homens você será mais homem e estará mais perto dos homens. Para conhecer a humanidade e para servi-la é preciso entrar em si mesmo, lá onde todos os nossos objetos entram em contato conosco e recebem de nós tanto nossa força de verdade quanto nossa potência de amor. Só nos podemos unir a alguma coisa na liberdade interior. Deixar-se prender, perturbar, seja por pessoas ou por objetos, é trabalhar pela desunião. Longe dos olhos, perto do coração. Jesus mostra-nos muito bem que podemos ter uma vida toda interior e toda dedicada aos outros, toda para os homens e toda em Deus. Ele guardou sua solidão, tocou a multidão sempre com uma alma silenciosa, cuja palavra é como a porta estreita para o comércio da divina caridade. E que soberana eficácia nesse contato que reservava tudo, exceto o espaço preciso para que Deus pudesse passar e as almas juntarem-se a Ele. Não deveria precisamente haver lugar, entre Deus e a multidão, senão para o homem Deus e para o homem de Deus, para o homem da verdade e do dom. Quem acredita que está unido a Deus sem estar unido a seus irmãos é um mentiroso, disse o apóstolo. 7 Não passa de um falso místico e, intelectualmente, de um falso pensador, mas aquele que está unido aos homens e à natureza sem estar unido a Deus no seu íntimo, sem frequentar o silêncio e a solidão, não passa de um súdito de um reino de morte. 4. Quarta, cultivar as relações necessárias. Todas as nossas explicações mostram claramente que a solidão cujo elogio acabamos de fazer é um valor que deve ser temperado com outros valores conexos, que o complementam e utilizam. Não louvamos a solidão gratuitamente. O sacrifício do convívio e da simpatia dos nossos irmãos tem uma compensação. Só temos direito ao esplêndido isolamento. Ora, não será este tanto mais rico, tanto mais fecundo se a convivência superior buscada no recolhimento for favorecida por frequentações escolhidas e medidas com sabedoria. A principal frequentação de um intelectual, aquela que o qualificará em consonância com o que ele é, sem prejuízo de suas necessidades e de seus deveres humanos, é a frequentação de seus pares. Digo frequentação, mas seria melhor dizer cooperação, pois frequentar-se sem cooperar não é próprio de intelectuais. Mas como é rara essa conjunção de espíritos, nestes tempos de individualismo e de anarquia social, o padre Gratrijal deplorava, pensava em Porte Royal e queria fazer do oratório um Port Royal menos o cisma. Quanto sofrimento poderíamos evitar, dizia, se soubéssemos viver unidos e cooperar. Sem grupos de 6 ou 7, unidos no mesmo pensamento, ensinássemos uns aos outros, tornando-nos recíproca e alternadamente alunos e mestres, se até, por não sei que concurso de circunstâncias favoráveis, pudéssemos viver juntos. Se, além das aulas da tarde e dos estudos sobre elas, conversássemos à noite, até mesmo durante o jantar, sobre todas essas belas coisas, aprendendo assim ainda mais pela conversação e por infiltração do que pelas próprias aulas. 8 Os ateliês de outrora, e sobretudo os ateliês de arte, eram compostos de amigos, eram famílias. O ateliê hoje é uma prisão, ou então um sindicato. Mas não poderíamos criar, premidos por uma necessidade que cresce cada vez mais em nosso ambiente, um ateliê familiar ampliado, aberto e não mais concentrado como antes. Seria este o momento de conceber e fundar o ateliê intelectual, uma associação de trabalhadores entusiastas e aplicados, livremente reunidos, vivendo na simplicidade, na igualdade, sem que nenhum deles pretenda impor-se sobre os outros, mesmo que tivesse uma reconhecida superioridade, que seria preciosa para o grupo. Longe de qualquer competição e do orgulho, buscando somente a verdade,
Os amigos assim reunidos multiplicariam uns aos outros, por assim dizer, e a alma comum teria uma riqueza materialmente inexplicável. É preciso ter uma alma muito forte para trabalhar sozinho. Ser sozinho toda uma sociedade intelectual, ser seu próprio estímulo e apoio, encontrar em um pobre querer isolado tanta força quanto pode haver num movimento de massa ou na dura necessidade, é um verdadeiro heroísmo. No princípio há muito entusiasmo, depois, com as dificuldades, surge o demônio da preguiça, para que nossa visão do objetivo se enfraquece, os frutos estão muito distantes ou nos parecem amargos, sentimos-nos vagamente enganados. É certo que o apoio de alguém, a cooperação, o exemplo, teriam uma extraordinária eficácia contra esse spleen, dariam a muitos essa potência de imaginação e essa constância de virtude que são privilégio de poucos e que entretanto são necessárias à busca constante de um grande objetivo. Nos conventos, onde não há conversas, onde não há visitas, a influência de uma série de celas laboriosas anima e revigora cada seta. Esses alvéolos aparentemente isolados formam uma colmeia. O silêncio é coletivo e o trabalho conjunto. O acordo das almas ignora as paredes. Um mesmo espírito reina, e a harmonia dos pensamentos abarca cada um deles como um motivo sinfônico que a onda geral dos sons carrega e prolonga. Quando em seguida os diálogos intervêm, o concerto se enriquece. Cada um exprime e escuta, aprende e ensina, recebe e dá, e recebe conforme dá. E talvez este último aspecto da cooperação deva ser o mais cobiçado. A amizade é uma maiútica, extrai de nós os nossos mais ricos e mais íntimos recursos, abre as asas dos nossos sonhos e dos nossos pensamentos obscuros, controla nossos juízos, experimenta nossas ideias novas, conserva o ardor e inflama o entusiasmo. Temos hoje um exemplo disso nos jovens grupos e nas jovens revistas, cujos dedicados membros assumem uma tarefa e devotam-se a uma ideia. Os cahiers de Laquesine nasceram dessa vocação, a Amitié de France, a Revue des Jeunes, as revues de Juvisy e do Saussure compenetram-se cada vez mais dessa realidade. Neles, nem sempre se vive em conjunto, mas trabalha-se com um só coração, uns cooperando com os outros, uns corrigindo os outros, todos protegidos e provocados ao mesmo tempo por um ambiente cuja essência deve ser um pensamento criador ou por uma grande tradição. Procure, se puder, juntar-se a uma fraternidade desse tipo, ou criar uma, se necessário. Em todo caso, mesmo no isolamento material, busque em espírito a companhia dos amigos da verdade. Junte-se aos seus grupos, sente-se amigavelmente com eles e com todos os buscadores, com todos os trabalhadores que a cristandade reúne. A comunhão dos santos não é um falanstério, é, porém, uma unidade. A carne, por si mesma, para nada aproveita, novo espírito, sozinho, pode alguma coisa. A unanimidade útil consiste menos em estar reunido com um grupo em uma prisão ou em um grupo catalogado do que em cada um esforçar-se, com o sentimento de que outros também se esforçam, concentrando-se em algo sobre o que outros também se concentram, de tal maneira que uma tarefa seja realizada, que um mesmo princípio de vida e de atividade presida, e que as peças do relógio, cada uma sendo objeto da atenção exclusiva de um trabalhador em sua oficina, tenham a Deus por montador. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Para mais vídeos, ative o sino de notificações. 5. Conservar a dose necessária de ação. Eu também já disse que a solidão do pensador não exclui seus deveres, nem ignora suas necessidades. Há relações necessárias, e já que são necessárias, fazem parte da sua vida, mesmo como intelectual, pois não separamos o intelectual do homem. Cabe a você ligá-las à intelectualidade de tal forma que não somente não a entravem, mas sejam postas a seu serviço. Sempre se pode fazê-lo. O tempo dedicado ao dever ou a uma real necessidade jamais é perdido. O cuidado consagrado a eles é uma parte da vocação e só lhe seria contrário se ela fosse considerada abstratamente, sem levar em conta a providência. Não devemos pensar, escreveu Maine de Biran em seu diário, que o único e melhor emprego do tempo consiste em um trabalho do espírito regrado, contínuo e tranquilo. Todas as vezes que agimos bem, em conformidade com a situação em que nos encontramos, fazemos um bom uso da nossa vida. Não vá pensar que sua obra vale mais do que você, e que mesmo um suplemento de possibilidades intelectuais pode prevalecer sobre o seu próprio aperfeiçoamento. O que deve ser feito, o que é preciso ser feito, faça-o, se a sua humanidade o exige. Ela bem saberá integrá-lo em si mesma. O bem é irmão do verdadeiro, ele ajudará seu irmão. Estar onde se deve estar, fazer o que se deve fazer, é preparar a contemplação, alimentá-la, e deixar Deus por causa de Deus. Como dizia São Bernardo, é doloroso sacrificar preciosas horas em frequentações e assuntos que em si mesmos são inferiores ao nosso ideal,
Mas como o curso deste mundo é também feito para aliar-se à virtude, devemos pensar que a virtude extrairá dele sua parte, a virtude intelectual ou a virtude moral. Em certos dias, será unicamente através da moralidade que a intelectualidade ganhará seu pão, apesar das suas concessões virtuosas. Em outras circunstâncias, ela o ganhará por si mesma. Portanto, não esqueça que nas frequentações, mesmo nas mais corriqueiras, há sempre algo que se pode colher. Solidão em excesso empobrece. Alguém escreveu, recentemente, parece-me que o problema dos romancistas atuais é este: se não andam pelo mundo, seus livros são ilegíveis, e se andam, não tem tempo para escrevê-los. Angústia da medida, que encontramos sempre. Mas, romancista ou não, você deve sentir muito bem que não pode isolar-se completamente. Nem os monges o fazem. É preciso preservar, em vista do trabalho, o sentimento da alma comum, da vida, e como fazê-lo se, rompendo a relação com os homens, viver apenas com uma humanidade pensada. O homem isolado demais torna-se tímido, abstrato, um pouco bizarro, titubeia no mundo real como um marinheiro recém-desembarcado, não tem mais o senso de seu destino, parece olhar-nos como a uma proposição que deve ser inserida em um silogismo, ou como um exemplo a ser registrado num bloco de notas. A infinita riqueza da realidade também tem muito a nos ensinar. É preciso frequentá-la em espírito de contemplação, mas não abandoná-la. E o que para nós há de mais importante na realidade não é o próprio homem, o homem que é o centro de tudo, finalidade última de tudo, espelho de tudo e que convida ao pensador de qualquer especialidade a um permanente confronto. Na medida em que podemos escolher, devemos organizar nossa vida de modo a estar tanto quanto possível em contato com pessoas superiores. Também a isso a mulher de um intelectual deve estar atenta. Que não abra a porta da casa para qualquer um, que seu tato seja como um crivo. Ao convívio com a alta sociedade, antepõe o trato com as grandes almas, as pessoas conhecidas como espirituosas, prefira gente de peso, instruída e de juízo firme, consciente de que no mundo se é tanto mais considerado um homem de espírito quanto melhor se tiver destruído a própria inteligência, e que sobretudo ela não vá, por leviandade, por vaidade, por qualquer interesse sem consequência, levar seu marido aos lares dos tolos. Que digo eu, os tolos também concorrem para nos servir e para completar nossa experiência. Mas não os procure, eles são legião. Aqueles, porém, que encontrar, saiba utilizá-los, intelectualmente, como uma espécie de contraprova, e, humanamente, cristãmente, para o exercício de virtudes de que eles se tornam os clientes. A sociedade é um livro que deve ser lido, apesar de ser um livro banal. A solidão é uma obra-prima, mas lembre-se do que disse Leibniz, que nunca encontrara um livro tão ruim que não lhe pudesse oferecer alguma coisa. Você não pensa sozinho, como não pensa apenas com a inteligência. Sua inteligência associa-se com suas outras faculdades, sua alma com o seu corpo, sua pessoa com as suas relações, tudo isso é o seu ser pensante, componha-o da melhor maneira possível, e que até as suas taras, como as suas enfermidades, tornem-se valores, por alguma feliz indústria de sua grandeza de alma. De resto, nas frequentações, comporte-se de tal maneira que sempre o seu espírito e o seu coração dominem a situação. Assim, não será nem invadido nem contaminado quando o meio for medíocre, e, caso ele seja nobre, o que ele fará é reforçar em seu interior os efeitos da solidão, o amor à verdade e as lições que ela lhe dá. Nossos contatos com o exterior deveriam ser como os do anjo, que toca e não é tocado, a menos que o queira, que dá e que nada perde, já que pertence a um outro mundo. Pela moderação dos discursos você obterá também essa constância do recolhimento e essa sabedoria nas relações que é tão urgente adquirir. Falar para dizer o que é preciso ser dito, para exprimir um sentimento oportuno ou uma ideia útil, e depois calar-se, é o segredo para preservar-se sem deixar de comunicar-se, sem permitir que a chama se extinga, a fim de acender outras chamas. É também o meio de dar peso às suas palavras. A fala tem peso quando percebemos o silêncio por baixo dela, quando ela oculta e deixa adivinhar, por detrás das palavras, um tesouro que ela distribui como convém, sempre sem uma agitação frívola. O silêncio é o conteúdo secreto das palavras que pesam. O que dá valor a uma alma é a riqueza do que ela não diz. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Para mais vídeos, ative o sininho de notificações. 6. Manter em tudo silêncio interior. O que dissemos sobre as frequentações aplica-se à ação com poucos retoques. Trata-se sempre de dosar a vida interior com o exterior, o silêncio com o ruído. A vocação intelectual, tomada estritamente, é o contrário da ação,
A vida contemplativa e a vida ativa sempre foram contrapostas como resultantes de pensamentos e aspirações contrárias. A contemplação recolhe, a ação despende, uma trai a luz, a outra ambiciona o dom. Falando de maneira geral, é evidente que devemos resignar-nos à divisão de tarefas, contentando-se cada um em louvar aquilo que não faz, em amar os seus frutos e usufruir deles graças à comunhão das almas. Mas a vida real não permite uma separação tão rigorosa. O dever pode exigir ação como há pouco ele exigia a vida social, e também deve beneficiar-se de nossas observações. A ação regrada pela consciência prepara essa mesma consciência aos cânones do verdadeiro, dispõe-na ao recolhimento, quando tiver chegado sua hora. Une a providência que também é fonte da verdade. O pensamento e a ação têm o mesmo Pai. Além disso, mesmo sem uma obrigação específica, é sempre necessário ao pensador reservar uma parte de seu tempo e de seu coração à vida ativa. Essa parte é às vezes diminuta, no sábio ela nunca é nula. O monge trabalha com as mãos ou dedica-se a obras de zelo. O bom médico tem sua clínica, seu hospital, o artista tem suas exposições, sua sociedade, suas turnês ou suas conferências. O escritor é solicitado de tantas maneiras que teria dificuldade em não se engajar em nenhum compromisso. Tudo isso é bom, pois, se neste mundo tudo tem sua medida, a vida interior também deve ter a sua. Ela necessita que a ação seja limitada e ceda lugar à solidão, porque a ação exterior agita a alma, e o silêncio a tranquiliza. Mas se o silêncio é levado longe demais também passa a agitar. A confluência de todo o homem em sua cabeça desorienta e dá vertigens. Uma diversão é indispensável à vida cerebral. Precisamos do bálsamo da ação. Há razões fisiológicas para isso, sobre as quais não falarei. As razões psicológicas apoiam-se nelas e reduzem-se mesmo a elas, já que a alma, enquanto distinta do corpo, não conhece a fadiga. Mas o composto animado cansa-se do repouso como do desgaste. Ele requer um equilíbrio cujo centro de gravidade aliás pode deslocar-se e variar de homem para homem. O corpo imóvel logo se atrofia e se enerva. A alma que imita atrofia-se e irrita-se. A força de cultivar o silêncio pode-se acabar no silêncio da morte. Por outro lado, a vida intelectual precisa do alimento dos fatos. Encontramos fatos nos livros, mas todos sabem que uma ciência puramente livresca é frágil, sofre do mal da abstração, perde qualquer contato e, por conseguinte, oferece ao juízo uma matéria muito diáfana, quase ilusória. És um balão cativo, dizia para si mesmo Amiel. Não deixes que se rompa o cabo que te prende à terra. São Tomás consagra um artigo da Suma a provar a necessidade de apoiarmos-nos na realidade para julgar, porque, diz ele, a realidade é o fim último do juízo. Ora, a finalidade deve lançar sua luz sobre todo o percurso. 10 As ideias estão nos fatos, não vivem por si mesmas, como queria Platão. Essa visão metafísica tem consequências práticas. O homem de pensamento deve permanecer junto àquilo que é, senão seu espírito vacila. Que é o sonho senão um pensamento separado da comunicação com o exterior, um pensamento que nada quer. O sonho inconsistente é o escolho do pensamento puro. Temos que descartá-lo, pois ele é uma causa de impotência e de queda. O pensamento apoia-se nos fatos como os pés no chão, como o doente nas muletas. A dose de ação adequada ao pensador terá então esta vantagem: estabilizar-lhe o espírito. Terá igualmente a de enriquecê-lo. Quantas experiências a vida nos oferece a cada dia. Nós as deixamos passar, mas o pensador profundo recolhe-as e com elas compõe seu tesouro. Seus quadros espirituais serão pouco a pouco cheios delas. Em suas ideias gerais, controladas por um lado, serão por outro lado ilustradas com uma documentação vivente. A ideia, privada de seus elementos experienciais, de seus fantasmas, é em nós apenas um conceito vazio, que não é possível sequer perceber. Na medida em que os fantasmas são ricos, o pensamento é amplo e forte. Ora, a ação encontra sempre em seus caminhos elementos assimiláveis e fragmentos de vida, que serão a figuração de suas ideias abstratas. Encontra neles aliás mais do que pode usar, pois a realidade é uma espécie de infinito que nenhuma análise, nenhum cômputo racional é capaz de abarcar. Coloque um artista perante uma árvore, ele fará inumeráveis esboços, e jamais pensará que traduziu inteiramente o que a natureza exprime. Coloque-o perante um esboço de árvore, ou mesmo perante uma árvore de um Claude Lorraine ou de um Corot, se a copiar meticulosamente, terá esgotado o modelo. O individual é inefável, diziam os antigos filósofos. O individual é o real, por oposição aos temas do espírito. Mergulhando na realidade através da ação, encontramos nessa matéria novas formas, como o artista, ao realizar sua concepção, alimenta, retifica e completa. Enfim,
Esse instrutor que a ação é ao mesmo tempo um professor de energia cujas aulas não serão inúteis a um solitário. Por suas propostas e por suas resistências, por suas dificuldades, seus reveses, seus sucessos, pelo tédio e o cansaço que ela obriga a vencer, pelas contradições que não deixa de enfatizar e pelas novas necessidades que faz surgir, ela nos estimula e refaz nossas forças. Socorre essa preguiça fundamental e essa orgulhosa quietude que não são menos hostis ao pensamento que as realizações. As virtudes exteriores virão assim em socorro das virtudes interiores. A investigação ativa servirá ao recolhimento, a coleta preparará o mel. O pensamento, alternadamente mergulhado nos dois abismos, o do real e o do ideal, fortificado por uma vontade aguerrida, iluminado e prevenido pelas razões do coração que a ação põe constantemente em jogo, será um instrumento de pesquisa e um árbitro da verdade muito diferente de uma razão empoleirada na árvore de Porfírio. Gostaria de ver nosso homem de estudos envolvido sempre com um empreendimento pouco oneroso, ao qual consagraria um tempo bem delimitado, sem ceder ao arrebatamento, mas realmente interessado, e de todo o coração, nos resultados, que devem ser para ele como a lenha que alguns vão rachar para descansar a cabeça. Agir sem entregar-se inteiramente à ação não é agir como o homem, e nem o repouso do homem. Nem sua instrução, nem sua formação podem resultar disso. Por isso, se não tiver causas que se imponham a você, procure aquelas que podem apaixoná-lo em virtude do seu valor, obras de luz, de ascensão, de preservação, de progresso, ligas para o bem público, sociedades de defesa e de ação social. Qualquer empreendimento que mereça que um homem lhe consagre, senão uma vida inteira, ao menos todo o seu ser. Dedique-lhe as horas em que a inspiração pede ou mesmo exige uma pausa para seu próprio benefício. Depois, você a retomará, e o céu a que ela o conduzirá lhe será muito mais doce por ter experimentado, junto com seus tesouros, os perigos, os lodaçais e as asperidades da terra. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Para mais vídeos, ative o sino de notificações. 6. Manter em tudo silêncio interior. Parece-me resultar de tudo isso que a solidão útil, o silêncio, o recolhimento do pensador, são realidades mitigadas e animadas por um espírito muito exigente. É em vista do recolhimento, do silêncio e da solidão íntima que a ação e as frequentações são admitidas, e é por eles que elas são dosadas. É assim que deve ser, se o intelectual é um consagrado, e se não se pode servir a dois senhores. 11. O espírito de silêncio, portanto, será sempre exigido. É sobretudo ele o mais importante. É comum dizerem que a solidão é a mãe das obras. Não ela, mas o estado de solidão. Tanto que podemos, a rigor, conceber uma vida intelectual alicerçada sobre um trabalho de 2 horas diárias. Você pensa que, cumpridas essas 2 horas, poderia então comportar-se como se elas não existissem. Seria um grande equívoco. Essas 2 horas são dedicadas à concentração. Mas a consagração de toda a vida não deixa de ser exigida. Um intelectual deve ser um intelectual o tempo todo. O que São Paulo aconselha ao cristão, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 12. Deve também se aplicar ao cristão que busca a luz. A glória de Deus é para ela a verdade. Deve pensar nela onde estiver, submeter-se a ela em todas as coisas. A solidão que lhe é recomendada é menos uma solidão local que uma solidão de recolhimento. Ela é mais elevação que separação, consiste em isolar-se pelo alto, graças ao dom de se as coisas superiores e mediante a fuga das veleidades, das divagações, do movimento e de toda a vontade caprichosa. Ela realiza a conversátil nostra in caelis do apóstolo. 13. Elevando nossa morada e nossas relações ao céu dos espíritos. Ficar em casa e se entregar ao falatório interior, à atração dos desejos, à exaltação do orgulho, ao fluxo dos pensamentos que introduzem em nós um exterior absorvente pleno de discórdias. Seria isto a verdadeira solidão. Há uma falsa solidão como há uma falsa paz. Ao contrário, sair e agir por dever, por sabedoria ou para suscitar uma descontração cuja necessidade voltaremos a enfatizar mais adiante, pode ser uma solidão superior, que alimenta e tonifica a alma em vez de apequená-la. O que Santo Agostinho chama de pureza da solidão pode ser preservada em qualquer lugar. Sua impureza pode contaminar seu próprio refúgio. Podes estar numa cidade, escreveu Platão, como um pastor em sua cabana no alto de uma montanha. Mantenha a inspiração interior, a reserva, o amor àquilo a que se entregou. Mantenha consigo Deus verdadeiro, e estará só em pleno universo.